Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 37. Aleluia. Amém? Nós vamos iniciar a leitura com a ajuda do Espírito Santo de Deus no versículo 17. Então o homem informou-lhe: eles levantaram acampamento daqui e eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles ouviram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte e combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-no, joguemo-lo numa cisterna qualquer e diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Todavia, Rúben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos e propôs aos irmãos: não lhe tiremos a vida. Afirmou Rúben: não derramareis sangue humano. Lançai-o nesse poço aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Ele somente dissera assim para livrar José das mãos deles e, assim que possível, restituí-lo a seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojando-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia, arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer. Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e esses o levaram para o Egito. Amém? Até aqui. Deus seja louvado. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo. Unge a minha mente, meu corpo, alma e espírito, perdoa meus pecados e me usa como grande instrumento. Abençoa todos que estão aqui para ouvir a tua santa palavra. Deus seja louvado. Pode se assentar. É uma palavra super conhecida. José teve o sonho, os irmãos ficaram revoltados e depois venderam ele. Todo mundo conhece o processo. Quando chegou no Egito, o servo lá de Faraó comprou ele, Potifar comprou, que era o chefe da guarda dele, e ele foi, trabalhou muito. Potifar observou que ele teve essa visão dos céus, que tudo que José punha a mão proliferava e tinha vitória, porque vinha das mãos de Deus. Ele era muito abençoado. Então, esse homem Potifar colocou tudo nas mãos dele. Então, ele nem sabia o que tinha mais. Ele só cuidava das coisas do faraó, que era o rei, e também cuidava das coisas cotidianas. Mulher, uma coisinha ou outra. O resto ficava tudo na mão dele. E aí a mulher viu a beleza dele, que ele era um homem muito belo. Enfim, todo mundo a provocou, ele fugiu, e houve aquele escândalo todo. Ele foi preso, ficou preso, e assim foi feito. Ele foi preso, ficou lá algum tempo, e depois de algum tempo ele conseguiu, Faraó, Deus deu um sonho para o Faraó que ninguém conseguiria decifrar, enigmático, e somente Deus poderia saber, porque foi Deus que deu. Deus falou para José o que era. Enfim, José foi honrado e colocado como o segundo homem do Egito, só abaixo de Faraó. Ele mandava e desmandava, ele era o governador. Enfim,
Estou relatando para ficar mais prático as coisas, que todo mundo sabe dessa história, resumindo, tá. Beleza. E o que tem de interessante para nós? O que fala conosco? Então, todo mundo aqui ou já fez, ou conhece, ou já viu ali em filme, ou presenciou tudo. Às vezes você estava lá, antigamente quando era menino, todo o fundo de casa era terra, não tinha cimento. Depois de um certo tempo começou a cimentar. Mas naquela época da gente jovem não existia isso, menino. Era tudo terra. Então você plantava limão, laranja, goiaba, figo. Essas coisas eram tradicionais. Fazia uma hortinha, a mãe, fazia aquelas sementinhas para poder pôr no condimento da alimentação. E era feito tudo isso. Como é que era feito isso? Uma vez nós fomos ajudar um vizinho nosso que queria plantar uma mangueira, aquelas mangas coquinho pequena. E ele chamou a gente, que a gente estava sempre invadindo lá para pegar as coisas dele, mas ele deixava. Então ele pediu a nossa ajuda. Eu falei, vamos embora. O que nós fizemos? Pegamos uma enxada, cavamos um buraco, ele pegou a semente, deu na nossa mão, jogamos a semente, cobrimos, aí começou o trabalhar. Regar, tratar, espantar os bichinhos, os pardal que vinha comer, colocava aquelas coisas para o pardal não vir, aquele monte de coisinha de papel, porque o pardal tinha medo, não aparecia, e até brotar, brotou, cresceu, enfim, depois de muito tempo começou a dar manga. Boa, por que estou querendo dizer isso? Deus age assim conosco, comigo, com você, com cada um de nós. Cada um de nós é uma semente. Eu sou uma semente, você é uma semente. Nós todos somos uma semente. José era uma semente. E uma semente especial, como nós somos uma semente especial. Mas é uma semente. Até aquele momento, ele não era o governador do Egito. Ele não era o homem que iria revolucionar o mundo da época. Ele não ia fazer um país ser o país mais rico do mundo daquela época. Era uma semente. Assim somos nós. Às vezes você é uma semente hoje. Você está passando apertado, está passando um monte de coisa. José, para que pudesse dar fruto, a semente tinha que morrer. Por isso que ele foi jogado. Ele foi jogado no poço, uma semente. Jogaram ele lá. Semente. Os irmãos dele jogaram ele, para que essa semente germinasse. Porque se ele não fizesse isso, ele não chegaria onde ele estava. Ele jamais chegaria a ser o segundo homem do Egito. Se ele continuasse com o pai dele, continuasse com a família dele, ele ia ser um menino sempre subestimado, sempre jogado de lado, sempre humilhado, ia apanhar bastante, ia ser, enfim... Jamais aquele sonho poderia ser concretizado se ele tivesse ficado lá. Deus sabia disso. E ninguém ia permitir que ele chegasse ao estrelado, ser o cara, José, não. José, com o tempo, ia até querer matar ele. A inveja não é muito grande. O que Deus faz conosco? Faz a mesma coisa. Se Deus colocar você aonde você tem que ir de cara, agora, você não vai sobreviver, eles vão te matar, eles vão destruir a gente, os inimigos vão vir com tudo para cima de nós. Nós às vezes não estamos preparados para enfrentar essa batalha ainda, nós estamos sendo nutridos, nós somos uma semente que estamos sendo nutridos igual José estava sendo nutrido, estava aprendendo a lidar com todo tipo de situação que ele ia enfrentar. Essa situação que nós estamos enfrentando, dificuldade financeira, socioeconômica, em todos os sentidos, foi para a gente crescer daqui a pouco, para a gente poder saber lidar com a situação. Porque senão tudo é novidade. Peraí, agora o que eu faço? Não, eu já passei por isso, eu sei como lidar com isso. José tinha que mostrar que ele cria num Deus verdadeiro. Por isso que ele passou por todas aquelas provações. José tinha que mostrar que ele merecia o que Deus tinha para ele.
Por isso que ele negou a mulher de Potifar. Ele poderia, ninguém ia ver nada, ceder e ter a relação com ela lá, satisfazer a mulher, ninguém ia ficar sabendo. Mas ele não optou por isso. Às vezes nós também podemos fazer coisa errada e ninguém pode ficar sabendo às vezes, mas Deus está vendo. Deus está vendo a capacidade da gente de ser verdadeiro, de ser fiel à palavra dele. Deus conhece o meu e o teu coração. Ele sabe da minha e da tua necessidade. Ele sabe até onde nós aguentamos a pressão que existe. José, quando foi vendido, houve uma grande decepção com ele, pelos irmãos. Pô, eles me venderam. Que tristeza, e agora o que será de mim? Estou indo para uma terra estranha. Mas essa terra estranha era a terra de Deus, que Deus proporcionou para ele. É ali que Deus montou para colocar ele. Assim ele fez com Abraão, sai do meio da tua parentela e levou ele para onde ele queria. José só tinha um conhecimento, que era o pai. O pai orientou ele bem. O pai mostrou quem era o verdadeiro Deus, porque Abraão era fiel no Senhor. E Abraão mostrou para o filho, Abraão mostrou para Isaac quem era esse Deus. Isaac mostrou para Jacó, que era o pai de José, quem era esse verdadeiro Deus. Então, as 3 gerações foram fiéis, independente dos erros, foram fiéis ao Senhor e aprenderam ao Senhor. Quando chegou na vez dele, ele foi escolhido por Deus para ser a referência daquela nação, a referência de Deus na terra. Nós somos referência de Deus onde nós habitamos, onde você mora, onde você trabalha, o que você faz na vida, você é referência. Você é filho e filha de Deus. Deus não está preocupado se a sua condição financeira é boa ou ruim, se você tem condição agora ou não. Isso não está em voga nesse momento. Deus não quer saber deste momento. Deus quer saber ali na frente se você está preparado para receber o que Ele tem para você. Quando essa semente começou a germinar, a mostrar, quando a semente começou a pôr a cara para fora, você, eu, nós temos que começar a mostrar alguma qualidade. A semente, quando começa a sair para fora, começa a mostrar os galhos, começa a mostrar o caule, a árvore começa a ser formada. Assim somos nós. Nós precisamos mostrar essa árvore. Eu sou filho e filha de Deus. Os meus galhos estão sendo preparados para os frutos. Quem são os frutos? Aquilo que Deus vai colocar em nossas mãos. Porque toda árvore que não dá fruto é arrancada. E nós não seremos arrancados. Porque nós somos as árvores que estão dando fruto. Nós estamos se importando com a presença de Deus na nossa vida. Nós não estamos questionando Deus. Nós não estamos questionando o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos sabendo que é Deus que está proporcionando para nós essa experiência. Deus está mostrando para a minha vida e para a tua vida que Ele é contigo. E Ele é na minha vida. Ele está aparecendo em grandes momentos, como houve testemunho aqui. Ele está aparecendo em todos os momentos em nossa vida. Porque Ele quer te abençoar, Ele quer abençoar todos nós. Porque você é a semente que Deus plantou na terra. Você não é uma semente qualquer, um acaso. Você é uma semente separada por Deus. Você tem que valorizar isso, falar, eu sou uma semente separada por Deus. E eu vou vingar. Eu vou ser aquela árvore frondosa que vou dar muito fruto. E todo mundo que passar vai querer descansar debaixo dessa árvore que sou eu. Todo mundo vai olhar para mim e vai querer ficar perto da minha vida. Todo mundo vai querer fazer negócio comigo. Todo mundo vai querer conversar comigo. Todo mundo vai querer pegar as minhas opiniões.
Todo mundo vai querer aprender com a sabedoria que Deus me deu. Todo mundo. Agora, a semente para crescer, desenvolver, ela precisa de nutrientes, precisa ser regada, tratada, cuidada. Não é assim, jogou lá das costas embora e sumir, desaparecer, depois achar que vai... Não é assim. A gente vai aí por aí, a gente sabe que tem que ter o tratamento. Qual que é o tratamento nosso? Palavra de Deus. Igreja. As obrigações da igreja, dízimos, oferta, oração, participar de todos os eventos da igreja. Você está entendendo? Jejuar. Esses são os nutrientes que nós necessitamos para o crescimento. Ninguém vai crescer de qualquer jeito. Eu vou na igreja quando eu quero. Sai fora. Você não serve. Você já está arrancado. Eu tenho que vir, ser constante. Eu preciso de estar em comunhão com os irmãos. Eu preciso do calor daquela irmã, daquele irmão. Eu preciso ouvir o testemunho daquele irmão, daquela irmã. Eu preciso abrir meu coração para aquela irmã, daquele irmão que está necessitado, que está com problema de saúde, financeiro, seja lá o que for. Isso vai fazer com que eu cresça. Porque se eu ficar isolado, eu crio um falso crente, egoísta, egocêntrico, achando que ele sozinho vai resolver o mundo, não vai resolver nada. Cristo mostrou isso na terra. Cristo poderia fazer a obra sozinho. Não precisa de ninguém, eu sei fazer. Vou curando todo mundo, fazendo, acontecendo. Não! Ele chamou de cara os 12. Foi ensinando esse povo. Aonde ele passava, ele ensinava. Aonde ele passava, ele mudava a vida das pessoas. E ele falou assim para mim e para você: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Aqui foi falado cedinho, uma coisa mais importante, que é o beabá. Eu vejo o crente se preocupar com muita coisa que não faz parte dele. Quando começou aquela enfermidade aí, 2020, eu fechei meus ouvidos para ela. Ela existe? Lógico que existe. Ela existiu? Sim! Quem falou que não? Mas eu não deixei entrar no meu coração. Não deixei entrar na minha mente. Não deixei entrar em nada em mim. Nada. Do jeito que ela entrava, ela saía. Porque eu confio no Deus que eu sirvo. Seja o espírito que estiver na terra aí atropelando, fazendo, acontecendo, eu confio no Senhor. A minha oração é para o meu Deus. A minha oração é de agradecimento por todo o livramento que Ele já me deu e está me dando. Eu não compreendo e não entendo a preocupação do crente com festa mundana nessa época. Isso eu não entendo. Não entra na minha cabeça. Eu tenho que valorizar o meu Deus, não a festa. Eu não tenho que estar preocupado com isso. Você vai participar? Não, então sai fora, esquece isso aí. Eu estou preocupado é com o meu povo, que precisa de mim. Eu não estou preocupado com o resto. O resto não me interessa. Quem quiser fazer parte, faça, não tem problema. O problema é de quem faz. O problema meu é outro. É mostrar a verdade para as pessoas. Nós temos que estar sabedores de que a palavra de Deus vai se cumprir. E quando Ele chamou cada um de nós, Ele te chamou para dar vitória. Ele não chamou ninguém para derrota. Às vezes a circunstância momentânea que nós estamos passando mostra um caminho de derrota. Eu sei disso. Porque nós olhamos, mas por que nós olhamos como um caminho de derrota? Porque nós olhamos com os olhos humanos. Eu sirvo um Deus vivo. Não importa a situação que você está passando, coloca na mão do Senhor. O Senhor, está assim, faça a tua vontade, não a minha.
Não importa o que está acontecendo. Não importa. Eu já tive uma situação legal. De repente a empresa que eu estava quebrou, não pagou ninguém. Ninguém. Eu tinha um carro financiado. Tinha pago metade do carro, metade ainda faltava. A empresa quebrou, não pagou ninguém. Aquilo entramos em parafuso, todo mundo. Porque até entrar na justiça, esperar acontecer isso. E aquelas contas, o dinheiro estava curto, aquela coisa toda. Eu falei, Senhor, esse carro foi o Senhor que me deu. O Senhor me deu condição até agora de pagar esse carro. Eu estou trabalhando na obra com esse carro. Estava trabalhando na vida secular e na obra. E vou continuar trabalhando na obra. E assim foi feito. Eles não conseguiram tirar o carro de mim. Com 29 parcela atrasada. Eu tinha pago 30, era 60, 29. Na última parcela, Deus usou um emissário deles para me ligar. E falou assim para mim: rapaz, teu caso é um caso à parte, eu não sei o que aconteceu. Teu carro ficou esquecido. Eu não sei como aconteceu isso, ficou parado. Agora, o mês que vem é a última parcela. O pessoal do banco, da supervisão, mandou te ligar e falar para o senhor fazer uma oferta para quitar. Esse é o Deus que nós servimos. Eu fiz uma oferta da metade do que eu devia. Das 30 parcelas, eu quebrei no meio e falei, é tudo ou nada. Falei, senhor, estou aí. É o que eu tenho no bolso. Liguei. Falaram para mim ir lá no banco. Fui lá no banco. Cheguei lá no banco. Fui numa sala, conversaram, tentaram. É o que eu tenho, esse aqui. Então tá feito. Você vai pagar agora? Paguei e fiquei livre. Eu quero que você entenda o seguinte: eu não fiz sacanagem. Eu não fiz uma coisa porque eu estava fazendo o que eu queria. Não. Não tinha como. Era impossível. A empresa que nós estávamos seguindo certinho quebrou, falou, fechou, não pagou ninguém. Ficamos tudo na mão. Tudo, não tinha nada. Boa, isso não é problema meu. O que eu quero que você entenda? Quando você está na mão do Senhor, o Senhor sabe até onde o teu pé alcança. O Senhor sabe o que você necessita. O Senhor sabe como você vai poder atingir os teus alvos. Quando José estava pronto, agora José está pronto, não precisa de mais nada. Agora não precisa de prova, nada, ele está pronto para assumir o que eu tenho. Quando ele prepara você, pronto, ele já preparou o lado de lá que você vai herdar. Já preparou tudo. Quando José estava preparado, ele tinha preparado o terreno com Faraó. Faraó estava desesperado. Aquilo era a coisa mais importante da vida dele, saber o que aquele sonho estava dizendo para ele. Era a coisa mais importante da vida dele. E só tinha uma coisa que poderia salvar a vida do Faraó na mente dele: aquele servo de Deus. Mas mesmo assim, quando ele chegou frente a frente com o problema, com a situação ou a solução, o Faraó era o único que podia falar: liberta esse cara agora. Estava na frente, era ele a autoridade. Ninguém podia questionar a autoridade do Faraó. Quando o Faraó olhou para ele e falou assim: me falaram que você revela sonho. Ele virou para Faraó, ele poderia se engrandecer, como muitos crentes se engrandecem. Sou eu mesmo, eu sou o cara, eu faço, aconteça. Ele falou: não, o Deus que eu sirvo, que sabe todas as coisas.
É o Deus que eu sirvo, não sou eu. E se Deus me revelar, eu vou falar para o Senhor. Isso fez com que Faraó ficasse maravilhado. Ele falou, isso não existe. Esse cara podia falar um monte de besteira aqui, um monte de coisa aqui, e eu liberar ele. Ele falou, não, peraí, vou ouvir esse cara. Esse cara eu tenho que ouvir ele. Esses outros aqui não posso ouvir, mas esse camarada eu tenho que ouvir. Então a sabedoria que Deus tem para cada um de nós, Ele vai te mostrando no seu dia a dia. Ele tem a ferramenta pronta para que você use, para você sair dessa situação. Basta você crer nele, não crer na tua força. Não crer nas tuas, as tuas artimanhas. Vai sair de casa? Eu aprendi o que eu falo sempre. Nos anos 90, um gênio. O cara ia ser padre, formou, super inteligente, um gênio. Na hora H, ele viu que Cristo apareceu para ele, ele deixou de ser padre e virou um palestrante. E me ensinou muita coisa. Eu comecei a fazer palestra com ele. E ele falou assim para mim, eu vou te ensinar um negócio que Deus falou no meu coração e eu fiz e a minha vida inteira deu certo. A vida inteira eu tive vitória com isso. Ele falou, vem cá, a gente estava num hotel, vamos lá no espelho, olha para o espelho e repete o que eu vou te falar. Hoje, sobre todos os aspectos, sobre todas as circunstâncias, eu vou cada vez melhor com Cristo Jesus. E vitória, a vida inteira eu tive vitória com isso. Entrei numa empresa com 180 vendedores e 3 meses depois eu era gerente comercial. E eu todo dia recitava isso. Hoje, sobre todos os aspectos, sobre todas as circunstâncias, eu vou cada vez melhor com Cristo Jesus. Então, você tem que acreditar que você é uma obra-prima de Deus. Você tem que acreditar que Deus é na tua vida, que Deus te escolheu. Mas quem faz não é você. Eu não sou especial. Quem é especial é Cristo na minha vida. Quem faz é Cristo em nós. Cristo em mim. Paulo falou, não vivo mais eu, sim, Cristo vive em mim. A partir do momento que eu concebo que Cristo vive em mim, eu sou vitorioso. Quem vai derrotar o Senhor Jesus? Ninguém. Diabo nenhum derrota o Senhor Jesus. Jesus é mais que vitorioso. Se Ele está em mim, eu sou vitorioso. Então essa palavra que Deus mandou colocar para vocês, é que a nossa vitória vai começar. Deus chamou a gente para vitória, não chamou para derrota. O inimigo pode estar querendo te derrotar, querendo fazer o pampeiro dele, as propagandas dele contra você. Ele é um derrotado, você não. Nós somos mais que vitoriosos. A saúde, a paz e a prosperidade habita naquele que tem o Senhor dentro dele. O salmista fala algo interessante. 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas tu não serás atingido. Sabe por que você não é atingido? Porque aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, se você for observar a vitória do crente em todos os salmos, está no confiar. Confia em Deus. Não importa o que está acontecendo na tua vida. Não importa o que o inimigo está te mostrando, ou as circunstâncias mundanas estão mostrando para a gente. Ah, não vai dar, vai ser difícil. Vai dar. Já deu. Cristo já fez tudo e já deu certo. O meu Deus, segundo o teu querer e a tua vontade, e segundo as tuas riquezas, Ele vai derramar através de Cristo Jesus, que não acrescenta dores para nós. Então a nossa vitória é certa. Não importa o que nós estamos buscando. Importa que Deus te encaminhe para essa busca. Deus te mostre o caminho para essa vitória. Deus te dê a mente de Cristo para você conquistar as suas vitórias. E Ele tem isso pronto para você. Pede para Ele te dar sabedoria.
pede para Ele te dar visão, pede para Ele te dar o caminho perfeito, pede para Ele que Ele não vai te negar, Ele vai te mostrar, mas pede com amor, com carinho, não com desafio. Você não precisa desafiar Deus. Deus, Ele é fantástico, o amor dEle é profundo sobre a nossa vida. Todos que foram chamados por Deus vão ter vitória. Ninguém vai ficar na beira do caminho. Ninguém! A coisa mais importante que uma pessoa pode ter é a certeza que Deus é na vida dela. O resto não importa. Não importa se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, se tem ou não tem. O que importa é a presença do Senhor na minha vida. Agora eles estão estudando muitas coisas, a ciência está evoluindo muito, vai evoluir muito rápido. E estão chegando num ponto até perigoso, que é a física quântica. Cristo usava a física quântica para curar. Hoje chama-se física quântica o que Cristo fazia. Né? Se eu não posso fazer isso, porque não é o momento, mas se fosse o momento, e você olhar para uma pessoa e falar assim, o que queres que te faça? E for aquele momento, como era o de Cristo, aquilo, o universo para, e eles chamam de segunda fenda, eles estão chamando isso, mas não é segunda fenda, é a quarta dimensão que desce naquele momento sobre a pessoa e ela é curada. A física quântica está usando muito isso, está avançando bastante, glória a Deus, eles estão descobrindo muita coisa boa, curando muita gente, isso é muito importante. Mas o Senhor deu isso na nossa mão. Ah, aquele parente meu sobrinho, está na droga. Estava na droga. Adão recebeu o dom de tudo estar sob o domínio dele, inclusive as plantas. A droga é uma planta. Ah, mas Adão pecou, mas Jesus restaurou. Então hoje eu tenho o espírito de Adão sobre mim, não do pecado, mas da restauração. Droga, sai em nome de Jesus. Mas fala com fé, a droga vai sair. Enfermidade, sai em nome de Jesus. A enfermidade vai bater. Pode ser agora, depois, mas vai acontecer. Nós temos que acreditar que o verdadeiro Deus é o que nós servimos. O verdadeiro Deus é o que está no nosso lar. O verdadeiro Deus é que está dentro da nossa igreja. O verdadeiro Deus é aquele que te livra das armadilhas, das astutas ciladas do inimigo. E agora, eu tenho certeza que o Senhor vai mostrar um sinal grande para vocês durante esse mês. Deus vai mostrar sinais para vocês, para mostrar que Ele é na vida de vocês. O que você quiser que aconteça, dedica tudo que você tem com a certeza e agradeça, não peça, agradeça. Quem pede é mendigo, você não é mendigo, você recebeu já. Agradeça por Deus já ter feito. Senhor, obrigado por aquele prédio que o Senhor me deu. Senhor, obrigado por aquela roupa. Senhor, obrigado por aquele negócio. Senhor, obrigado por aquela escola. Obrigado. Agradeça. Começa a agradecer. Os camaradas aí, a ciência agora que está estudando muito, estudaram o livro de Isaías e eles estão parafusados com o livro de Isaías, que eles estão falando que é a oração da vitória. E eles estão fazendo um monte de pampeiro aí na internet. A oração de Isaías nada mais é que agradecer. O final dela é agradecer. Agradeça. Agradeça a Deus por tudo. Senhor, agradeço pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho, por meu carro, pela minha casa. Agradeço pelo meu dinheiro, pelo meu sapato. Senhor, eu agradeço por essa luz desse dia. Eu agradeço pela vida. Agradeço pelo almoço, pela janta. Eu agradeço. Pai, eu agradeço tudo. Eu agradeço aquele animal que fica latindo todo dia cedo, me acordando. Que maravilha, se não fosse ele eu perdi a hora. Ô Senhor, como o Senhor é sábio. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não existe nada que está na terra que vai te atrapalhar. Nada!
Por mais que alguém possa falar, não vai te atrapalhar, vai fazer você crescer. Esse momento que você está vivendo, essa situação que você está passando, essa dificuldade, balela, isso é tudo coisa à toa. Isso é para o seu crescimento. É para quando você chegar ali na frente, você valorizar o que Deus vai pôr na tua mão. Falou, peraí, vamos com o pé no freio, porque não é assim, ó, que nós já passamos. Vamos administrar isso aqui, porque tem muito crente que recebe algum benefício e fica que nem louco aí, e não pode. Não é assim. Deus dá sabedoria, né? Inteligência financeira, inteligência emocional, está tudo na Bíblia, né? Tudo isso é bíblico, inteligência financeira, emocional, cultural, né? Então nós temos que saber administrar o que está em nossas mãos. Administre seu casamento, administre seu esposo, administre sua esposa, administre seus filhos, administra tudo o que está acontecendo, porque é assim que Deus quer, é assim que Ele vai te dar crescimento. Quando você começa a dominar aquela situação que era um desperdício, começa a ser um benefício, você passa para outra etapa, e assim é feito a vida. Conforme você vai administrando, trazendo os problemas, virando benefício, o teu crescimento começa, e grandioso o seu crescimento. E é isso que Deus quer. Amém? Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Pai, nos leve em paz, em segurança para os nossos lares, na nossa dificuldade. Eu sei que nós somos filhos e filhas de Deus. Por isso, eu tenho certeza que o Senhor já preparou uma grande vitória para essa semana. Essa semana nós estaremos repletos de vitória e eu tenho certeza que sábado o Senhor estará aqui com os teus anjos acampados, abençoando cada mulher que estiver aqui, porque cada irmã que estiver aqui é uma partícula do teu reino. E eu tenho certeza que no domingo o Senhor vai ungir as duas, a pastora Marcela e a Thaís, numa palavra sensacional. Vai abrir o nosso coração, abrir nossa mente, porque é o Senhor que faz isso, é o Senhor que dá a palavra, é o Senhor que rege tudo. Nós estaremos aqui na presença do Senhor, feliz e contente. As demais coisas continuam falando em nosso coração, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente no nosso meio. Nós falamos? Amém. Amém.